depois de velho, entendeu? Experimentando, entendeu? E já tô entrando já na química direto. Comecei a ver essas arrumações como se fosse algo natural, não, de boa e tal. Exatamente. Às vezes até no trabalho mesmo. Porque assim, pra nós, né? Eu não cheguei a passar por isso, mas sempre teve no meio, igual eu falei. Quem viveu Vila União anos 90, início dos anos 2000, a bagaceira é feia, vale... Foi um policial que me falou isso, rapaz, aqui a zona vermelha do estado de Tocantins, é esse pedaço aqui. Você falou um assunto aí que eu ia falar bem aqui. Na época tinha um mapa mapa de Palmas, nessa década de 90 e início dos anos 2000 tinha um mapa. E aquele pedacinho ali da Zona Norte era pintado de vermelho. Isso. Eu até tinha feito uma letra que falava assim. Pra mim também. Nessa fonte de lá de dentro da secretaria. Isso, eu falava assim: nos deixaram no vermelho insinuando algo, eu creio. Entendeu? Eu estava insinuando alguma coisa. Porque realmente era. Literalmente. Era diferente mesmo. Mano, não tem como, cada rua, cada esquina, você tá no meio do mal, igual você falou, do inimigo pela sua frente, transformado em outras pessoas, em forma de polícia. O único lazer ali é a quadra de esporte, mas até na quadra de esporte, eu lembro também que eu ia às vezes jogar lá, ou na grama, ou no Sussuapara também joguei bola, andei de bicicross. Ou no Sussuapara, bicicross e futebol, ou na grama na 31, mas quando ia pra quadra de esporte, mano, não sei se aquilo era jogando futsal ou era todo mundo se reunindo pra acender a marola. A muretinha ficava cheia, né? Tá bagaceira. Aí nessa época a gente tinha mais uma precaução de não ficar ali muito embaçando na praça. Que até o que era pra ser lazer ainda tinha esses BO. Isso. Ia pra aqueles matos ali, e lá usava e voltava pra praça. Mas hoje em dia não, hoje em dia, né? Mas enfim, irmão. A gente sabe que a gente que lê a palavra de Deus, irmão, que busca, a gente sabe que a gente tá vivendo o fim dos tempos, né, irmão? Entendeu? Isso aí tava escrito. E não adianta a gente querer esperar que esse mundo vai melhorar não, que é de mal a pior, mano. A salvação individual. O Racionais, ele tem uma música de rap que fala: procure a sua paz, né? E eu escuto muito esse som e hoje eu entendo o que é essa paz que eles tanto falavam. O que é procurar a paz, né, mano? Ela é... E ainda fala lá, né? Paz interior, né? E realmente é a paz interior, irmão. Não é achar que a gente vai viver num lugar cheio de grama, pombos voando, né? Todo mundo de branco, né? Sem maldade no mundo. Aqueles livros lá, revista Testemunho de Jeová, né? Aquelas pinturas, né? Isso. A gente pode estar vivendo no caos, que é o que a gente vê muita gente hoje em dia, e em paz, irmão. Sim. Eu vivo isso hoje em dia, cara, vou te falar a verdade. Eu ando aí de quebrada em quebrada aí, Ricardo. Mas não perdo a minha paz, irmão. Entendeu? E a gente vê que o mundo tá de mal a pior. Falar nisso, você tinha assim, eu vi alguns carinha que tinham umas alucinações. Tinha hora que agora eu vou falar também, porque questão da minha espiritualidade, da sua também. Tinha hora que eu não sabia se era demônio ou era só efeito da droga mesmo. Você viu muita gente assim, os carinha apelidavam de psicano, né? Eu chamo de alucinação. Você já chegou a ver certas coisas diferentes nessas madrugadas, nesse mundo sombrio, nessa época que teve invernada, assim? Sim. E eu não entendi o que era aquilo. Eu achava que tava ficando louco, até pros próprios doutores eles falam que chamam de esquizofrenia, né? Pois é, porque eles não vão dar. Eu ouvi uma vez um psiquiatra falando isso. Ele a gente evita o máximo dizer que algo é espiritual, porque vai dar problema
com as religiões, com a fé dos outros. Então a gente bota logo o nome de esquizofrenia e pronto. A droga ela é o portal pro inferno. A droga ela é um portal pro inferno. E eu cheguei nesse estágio aí de escutar, não de ver, mas escutar. Eu sou bispo. Sim. Escutar e observar vultos, esse tipo de coisa, entendeu, irmão? Nossa. Fala aí, irmão. Interessante. Hoje eu entendo o que era aquilo, entendeu? CKT não, perdão, pode falar. Você lembra aquele filme Paixão de Cristo? Sim. Quando o Judas ele traiu Jesus, que ele começou a... Tem uma imagem lá que ele começa a escutar um monte de coisa e aquilo lá leva ele pra forca. Ele fica tão atordoado com aquilo, irmão. Tão, né, desesperado com aquele monte de voz, aquele tanto de coisa, que ele corre pra corda e se pendura. Sim. Foi justamente isso que aconteceu comigo, mano. Eita. No dia que eu pedi ajuda pra ir pra Fazenda da Esperança lá, eu tava caçando uma corda pra me pendurar, irmão. Entendeu? E ouvindo, eu escutava, era um barulho de uma moto. Eu começava a usar droga bem aqui no Suassara, aqui na 31, ó. Eu entrava dentro daquele mato ali, e aí eu começava a ouvir um barulho de uma moto. Pra mim era a polícia. E dentro do mato, pra você ter ideia, Ricardo, eu começava ali na 31, irmão. Eu ia para lá nos canos. Lá onde é aquela pontezinha ali indo pro Água Fria. Sei. Por dentro do mato. Ia por ali, ó, cortando o mato nos peitos. Ali tem uma estrada até duplicada, pista de caminhada, mas eu lembro que passava ali. O córrego ainda era bem grande, ainda passava o córrego de boa ali. Isso, aí ia por ali por dentro, ia passar pela Praia das Armas e chegava lá nos canos. Aí lá que parava aquela neurose lá um pouco, né? Dava um tempo, aí já saía pras 40 ali, ó. Já tava ali, era um pulo pra 40, só atravessava a avenida. E aí já mais de novo. Aí voltava. Sempre escutando esses... essas vozes. Entidades, algumas religiões vai chamar aí de guia, de algum, sei lá o que. Os médicos vão dizer que é loucura, que é psicose. É psicose, esquizofrenia. Mas nós aqui, né, agora o bispo chegou aqui, também tá a Pâmela. Nós aqui, nós temos nossa espiritualidade baseada na Bíblia, né, em especial a cristã. Lembrando que a Bíblia não é só cristã, o povo confunde muito isso aí. Então a gente sim acredita porque a gente viveu isso, né? A gente viveu, não adianta. Pega esse remédio aqui, vai ficar de boa, aí só dá sono no cara e deixar lesado. No caso, a metafísica é envolvido nisso, né? Vamos dizer, se for tirar a espiritualidade da situação, você pode usar a metafísica como resposta dessas vozes, dessas influências ou visões. Daí CKT se interferiu que você desse um tempo no rap, né? Ficava só nesses correzinhos, chegou a praticar alguns delitos para poder consumo ou não? Dava pra ir equilibrando ali? Sim, irmão. Não precisa especificar também não. Senão dá Na verdade, Ricardo, quando eu entrei no crack aí, eu já tava vendendo umas dolinhas de maconha na pracinha ali da 31, né? Entendeu? Porque tinha uns camaradas que andavam comigo que eles vendiam e eu também passei a... Era só pra pegar o teu também. Exatamente. Entendo. Comecei a fazer a mesma coisa pra ganhar um dinheirinho ali. Fazer as dolinhas. E isso a gente ia pro Santa Bárbara comprar lá porque lá era mais barato, mano. Comprar uma caminhadeira era longe. Isso, lá no Santa Bárbara. Na época nem tinha o Santa Bárbara ainda, era só uma ruinha assim, entendeu? Não tinha aquelas casas, tinha poucos barraquinhos. Santa Bárbara hoje que é onde tem o quarteto Taquaral. Isso, bem por ali mesmo, ali por trás do quarteto, que era o barraquinho onde morava um chegado nosso lá, eu nem vou falar o nome dele aqui. Mas a gente ia pra lá porque lá comprava barato, né? Era 50 por 50 que falava, né, irmão? E aí pegava o coletivo de volta e fazia as dolinhas e ficava ali pela praça mesmo, entendeu?
Aí nessa época aí, em 2002, o cara me chamou pra fumar um baseado depois que a gente comprou lá a maconha, certo? Certo. Tava eu, ele e mais outro cara, e ele bolando o trem lá e eu conversando com o outro aqui. Quando ele acendeu que me passou, eu senti o gosto diferente, mano. No caso, não era somente... Era o mesclado. Era o mesclado, não era só a cannabis. Isso, era o mesclado. No caso, tem muita gente que acaba sendo levada a consumir ou vicia porque não conhece uma droga e aí ali, né, acha que tá, vamos dizer, só aquela que ele conhece, mas no caso Sim, foi batizado. O cara mesclou e, rapaz, mas foi instantâneo a paixão, cara. Eu falei, eu reclamei assim, só o que tu botou aqui dentro, mano? Ele falou, não, eu botei uma pedra. Aí na hora veio aqueles, pô, você tá doido, mano? Porque eu já sabia o perigo que era o crack. Por causa das letras de rap, mano. O próprio Rei falava, não vendo o crack é mortal, disse eu tô ciente, pois eu nunca gostei de perder os meus clientes. Sim, entendeu? Sim. E eu, rapaz... Aí quando acabou, eu já dei o dinheiro pra ele comprar mais. Na Vila União era tirado quem fumava crack nessa época. Tinha uns caras lá que vendia. Uma vez um me ofereceu, eu vi uma cabecinha assim, tamanho de um grão de feijão, R$10. Eu falei, você tá doido? Eu compro R$10 de maconha. Eu fui uns 6 baseados. Na minha cabeça eu nunca queria usar aquele negócio, mas aí, cara... Esse é o grande engano, né? Entendeu? Foi desse jeito, sem querer, cara. E aí virei... Desse dia, eu simplesmente parei de roletar na Vila União e comecei a ir pra Taquaral, todo dia. Eu acordava esse cara às vezes, mano. Esse que botou esse baseado lá. Eu podia até falar o nome desse cara que, na verdade, ele é um pilão, um safado, né, mano? Só que hoje eu não vejo ele assim. É vivo ainda? É vivo, mano. Você conhece. Eu não vejo ele com raiva porque... Vamos evitar, então. Vamos evitar, a gente tá ao vivo pra mais de 40 cidades do Tocantins. Às vezes eu chegava lá cedo e ele não tava dormindo. Falei, bora lá, moço, para. A gente atravessava ali Taquaral, tinha uma favelinha ali, bem atrás daqueles mercados ali. Tem a Praça da Igreja, né? Tem uns mercados e bem atrás tinha uma favelinha, atrás de onde é o postinho de saúde hoje. Sei. Aquela favelinha até desativaram ela. E era ali. Aí passava o dia lá, irmão. Só voltava pra Vila União de noite, com vergonha. Tipo, você deixou de viver agora na Vila União e agora a sua casa era outra. Só dormia na Vila União. Só dormia. Minha família já tinha mudado pra Palmas, eles não sabiam que eu tava mexendo com essas coisas, entendeu? Porque eu saía cedo com uma pastazinha pra ir pra faculdade, entendeu? Eu tava na Unitins na época, não era o Fiteiro, era Unitins. Aí a família achando que você tava... Que eu tava indo estudar. Eu tava indo estudar e eu Taquaral outro dia. Aí lá era o seguinte, era o dia... A gente fazia os delitos, mas o principal era o 71. Entendeu? Vendendo o que não tinha, certo? Esse foi o... Nesse início aí, os BO era esse, era o 71. Vendendo o que não tinha. Só nos caô. Tempo do som da Pine, os alto-falantes, entendeu? Nós ia nos Playboy e vendia esses trem. Pegava o dinheiro e depois, se viesse atrás, aí depois nós se resolvia, entendeu? Mas queria saber era de usar. E aí até quando a casa caiu lá, minha mãe, ela viu, achou uma pedra lá, entendeu? É porque uma hora, né? Uma hora cai porque você... o inimigo, ele quer ver mesmo a tristeza, o desespero dos parentes ali, mano. É verdade. Entendeu? E a casa caiu, aí não sei se foi bom ou se foi ruim pra mim. Pra mim foi bom porque aí eu não precisava mais me esconder, sair da vila, era por ali mesmo. Aí foi por ali mesmo. E foi bem no auge que o crack chegou aqui na capital, nos anos 2000, né? Sim, eu me lembro que em 2004 eu cheguei aqui em Tocantins e eu estranhei muito que Tocantins, uma capital nova, né? Tinha mais usuários, na época eles chamavam de cristal, né? Que era o óleo, quando eu fui ver, era o óleo. Eu falei assim,
cristal é isso, doido? Que droga nova é essa que eu não conheço? Eu sou do DF, fui criado lá, não sei o que, né? Conheço Goiânia, conheço... E eu nunca ouvi falar desse cristal. Quando eu ouvi era o crack. E eu fiquei surpreso a quantidade de jovens, de pessoas aqui que estavam envolvidos nesse meio. E no DF, nem os traficantes vendiam. Ainda a Merla era muito forte lá, né? Porque, para quem não sabe, foi uma produção feita lá no Distrito Federal, né? Esse tipo de droga, a Merla. Então ainda era muito... E o crack, se tivesse chegado lá naquela época, teria sido muito pior. Então, assim, aqui eu via essa... Como é que você... Não sei se você já foi em outros lugares, conhece outras cidades. Como é que você vê essa chegada nessa época, logo em 2002, dessa substância numa cidade que, apesar de ser capital, é nova, né? Ainda estava se desenvolvendo. E um fator que eu acho que é muito interessante é isso, né? Tanto as drogas chegou muito cedo aqui, foi aceito muito rápido pelos próprios traficantes e usuários, né? Como é que você vê isso, sendo que cidades, metrópoles maiores, demorou um pouco mais para esse caso, né? Como é que você vê isso? Eu nunca tive essa curiosidade nesse sentido aí, não. Até porque eu não conhecia essas outras localidades aí, né? Sim, sim. Mas realmente foi nos anos 2000 e eu lembro que ali na Vila União, irmão, praticamente acho que 99% de quem usava maconha começou a usar essa parada, irmão. Entendeu? Foi assim uma febre mesmo, assim, que todo mundo começou aquela coisa, rapaz. Aí você viu as amizades se destruindo, entendeu? Uma coisa mesmo. Também foi uma das portas abertas para as facções hoje. Nessa época, graças a Deus, ainda não tinha as facções, né, mano? Ainda não tinha nenhum lado A, nenhum lado B. Mas ainda o bagulho era sinistro, era frenético. Era, exatamente. Como é que foi a sua mudança? Eu vi muito patrão virar mendigo depois que começou a usar esse negócio aí, mano. Entendeu? Eu vi muita gente mesmo, foi assim, de ponta a ponta. Da Zona Norte, da Zona Sul, aquela febre, todo mundo... É porque não é classe social, né? Uma nova droga. É porque eu acho que ninguém tinha tido esse contato e realmente era uma coisa muito diferente, né? Da Eva, né? Sim. O prazer muito mais gostoso, digamos assim, né, irmão? Mais intenso. Vamos dizer assim, com aquela realidade, realidade ilusória, como se fosse a última sensação do momento. Isso, a sensação do crack, né, mano? Realmente é o beijo na morte mesmo, entendeu? Você vira escravo, não tem jeito, mano. E eu vi muito patrão virar mendigo, muito cara. Como é que foi o seu trabalho para saída, né? Saindo um pouco desse âmbito, olhando para hoje, como você está hoje, a gente vê, né? Você tem trabalhos, né? Voltado para o ser humano, você, né, presta serviços sem querer nada em troca, você não divulga os seus trabalhos sociais, as pessoas que você ajuda. Como é que foi essa transição tão brusca de você ter essa consciência de tudo isso que você passou e tomar uma posição de olhar para si próprio? Porque acredito que primeiro a gente tem que mudar para nós mesmos e depois para os outros, porque eu já tentei mudar pela família, por mãe, pai, né, amores, e nunca deu certo. Como é que foi para você essa mudança, essa consciência, essa virada de chave? Então, como eu tava falando, quando eu tomei a decisão de ir pra Fazenda da Esperança lá, eu fui pra dar um tempo, entendeu? Eu já não conseguia mais controlar aquela ansiedade, era muito sofrimento, irmão. Não conseguia mais andar na rua, que era ouvindo coisas, sensação de perseguição.
E já devendo muita gente, já com muita gente assim, querendo a minha cabeça, digamos assim. Principalmente playboys ali do centro, entendeu? Onde a gente atuava mesmo nessa questão de pequenos delitos, furto mesmo, entendeu? 71, roubos, né? Teve uma época que eu comecei a andar com os, como se diz, os velhos caxangueiros, certo? Ali da Vila União. Então, irmão, eu não tinha mais força pra nada, nem pra roubar, nem pra traficar, entendeu? Você tava cansado. Cansado, irmão. Você no seu íntimo tava pedindo socorro, mas não sabia qual era o caminho. Como fazer? Em 2004, a minha mãe tinha me levado nessa festa, numa festa que tinha na Fazenda da Esperança lá, chamada Festa da Juventude. E mesmo eu de ressaca, ela conseguiu me levar pra lá, certo? Então lá eu vi um cara conhecido meu que ele usava droga comigo. E ele tava já com 11 meses lá, irmão, tava forte já, entendeu? É o finado Nego Everson. E ele me convidou: rapaz, vem pra cá, moço, sai dessa vida aí, essas ideias, entendeu? E aquilo lá eu achava que nunca ia pra um lugar daquele, irmão, entendeu? Voltei, e aí pra você ver, 4 anos depois, lá na beira do córrego lá do Sussuapara, eu caçando um lugar pra me pendurar lá, pra acabar com aquele sofrimento. Não conseguia, eu não ia ter mais força de sair daquele lugar pra rua. Entendeu? Não consigo mais, não tenho mais força. Veio a imagem do cara, 4 anos atrás, que eu nunca mais tinha lembrado dele, entendeu? Veio a imagem dele, ele me convidando: vem pra cá, moço. Foi a força que eu tive, o último gásinho que eu corri lá pra casa da minha coroa. Falei pra ela: eu quero me internar, quero ir pra fazenda. E ela me levou. Deram um jeito lá, eu sei que 1 mês depois eu fui. Aí, respondendo essa pergunta, eu fui pra dar um tempo, parar de fumar crack. Aí lá, meu irmão, foram passando os dias. E eu fui abrindo o coração pros ensinamentos. Eu fui ver que o que me levava, o meu problema não era o crack, mano. Era o que me levava a usar o crack. A raiz. O que me levava, cara. Entendeu? Que são as verdadeiras drogas que todo mundo tem dentro de si, né, mano? Então o crack seria só a ponta da iceberg, mas aquilo que te levou a consumi-lo e a entregar sua vida pra ele que é realmente o problema a ser tratado. Era realmente o problema a ser tratado, mano. Que era me libertar da mentira, me libertar do orgulho, entendeu? Drogas que, principalmente do ódio, me libertar do ódio, entendeu? Quero as coisas que me levavam a usar o crack. Ao certo ponto passou a deixar de ser o que me levava, mas é o que se eu aprendesse a lidar com essas drogas dentro de mim, droga interior, mano, eu ia conseguir dizer não pro crack. Entendeu? Que é o que eu faço até hoje. É dizer não pra esse monstrão que tá dentro aqui dormindo, tá só adormecido, mano. E eu não posso acordar ele, entendeu? Ele tá dormindo aqui, eu sei que se ele acordar, a destruição vai ser enorme. Então eu tenho que manter ele dormindo. E é o remédio pra isso, né? O sonífero pra esse monstro, irmão, é a palavra, irmão. Então, assim, você busca conhecimento através da palavra e tudo. O interessante é que durante o seu testemunho aí eu observei uma coisa, que você, mesmo desde a primeira vez que você acabou conhecendo esse entorpecente, essa droga, sempre veio
o rap na sua mente como consciência, como tipo uma resposta assim, olha, cuidado com isso, olha, você sabe o que é isso. Por mais que você não teve o contato, eu percebi que o rap, ele te trouxe muito essa consciência de que do jeito que tá, eu não posso ficar, isso não é aceitável, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Como é que você... Como é o seu trabalho em si? Como é que você chega nas pessoas? Como é que você leva uma mensagem positiva para as pessoas ao seu redor? Apesar que você não divulga nada, você não é alarmista, né? Você não procura ganhar alguma fama através disso, porque isso dá muito like. Mano, você é um cara de rede que é anti-rede social. Como é que você trabalha com essas pessoas, com esse trabalho, vamos dizer assim, de ajuda social, porque é uma ajuda de alerta, de conhecimento. Primeiramente, não tem como você ter um olhar de compaixão, irmão, sem sentir a necessidade do outro. Eu sinto a necessidade do outro, irmão. E todo mundo, o Ricardo aqui é outro exemplo disso, entendeu? Que ajuda muita gente e ele sabe muito bem disso. Não tem como você ter compaixão por alguém sem sentir, irmão, no osso, a necessidade que aquela pessoa está passando. E só quem já sofreu, eu tenho essa sensibilidade, eu acho que é por conta de toda coisa, todo o sofrimento que eu já passei, mano. E que eu fiz as pessoas ao meu redor que gostavam de mim passar, entendeu? Isso facilita para você quebrar o bloqueio de levar uma mensagem para certas pessoas e as pessoas às vezes não querer receber a mensagem pelo fato de às vezes você ter passado por aquilo, né? Abre as portas ou, né, melhora a relação com essas pessoas? Melhora, irmão. Melhora a relação. Me faz eu não sentir receio nem ter medo de em lugar algum falar de Deus e dar meu testemunho, entendeu, irmão? Não sinto receio, não sinto medo, porque eu faço coisas assim que as pessoas falam, rapaz, você é doido, tu entrou bem ali naquele buraco, tu teve coragem. Pra mim é natural, irmão. Pra mim é natural. E você é da Igreja Apostólica Católica Romana, né? Exato. Então, assim, quem vê você falando assim, eles podem te colocar no segmento carismático da igreja, né? Que é uma coisa mais avivada, uma coisa mais de id, uma coisa mais de levar a mensagem, porque a Igreja Católica Apostólica Romana, a tradicional, ela não é tanto, né, de ir, e também tem a questão dos dons. Como é que você vê isso dentro da instituição apostólica romana? Rapaz, eu não me vejo, digamos assim, valorizado e nem busco esse tipo de valorização, justamente por conta disso aí, certo? O orgulho, às vezes toma a gente, né? Exato. Quando a gente tá ali crescendo. Porque os trabalhos que eu faço, irmão, desde sempre, esse trabalho social, é sempre com evangélicos. Você entendeu, irmão? Interessante isso, olha só. Uma interrupção aqui, mas tá no embalo. Eu costumo, bispo e ouvinte, as minas aí do PF, sempre comparar o CKT a parábola do bom samaritano, né? Bem semelhante, assim. Não é uma crítica, pelo contrário, é algo positivo, né? É o que o bispo quer dizer. Sim, geralmente o pessoal... É surpreendente isso, cara. Não faz muita coisa, mas aquele ali faz. Esse aqui é diferenciado, né? E você vê que ele não alarma as coisas que ele faz, o que ele almeja, as pessoas que ele leva a mensagem, que é um exemplo de transformação. Eu queria que você desse uma palhinha a uma música antiga sua, antes de a gente continuar aqui a nossa resenha. Então agora são exatamente 17h25 aqui na Conexão Hip Hop Podcast. E o nosso... Perdão, mesmo quem é evangélico
Na verdade, os cristãos no Brasil, né, se dividem no espiritismo, né? Correto. No catolicismo e protestantismo, que é o mesmo evangélico, né? Como alguns gostam de chamar. Mas aí vem essa parábola do protestante, aliás, do protestante não, do bom samaritano, né, que é dos evangelhos, que é isso, é quem realmente faz algo. Justamente naquele momento Cristo ele tá respondendo uma pergunta que o outro fez. Ele fala assim, não, tem lá os 10 mandamentos de Moisés, as 503 leis mosaicas, mas vou dar só vocês dois. Você faz esses dois, tá de boa, né? Amar a Deus de todo o seu coração, entendimento, e ao teu próximo. Verdade. Aí o outro pergunta quem é meu próximo. Aí ele começa a contar a história do bom samaritano, que era de Samaria, que ele não era bem visto, os samaritanos, pelos judeus. Aí, e nem era, aí conta que passa uma liderança, passa outra, que poderia até fazer muito mais e não faz. Resumindo, então dentro, o cara foi roubado, foi assalteado, dentre machucado. A fé, independente se ela é o segmento aí, a vertente, né, católica, espírita, protestante, que vai ter várias também protestantes. O que importa é que você sempre procurou colocar em prática e pronto, né? Que o bom samaritano socorreu aquele homem sem olhar quem, sem querer luxo, sem querer fama, sem querer alarmar. Então você é o bom samaritano de hoje, nosso entrevistado aqui. Que né? É um evangelista. Vou falar pra você. Um evangelista. Lá na Fazenda da Esperança, lá não podia ouvir rap, mano. Mas tinha um toca-CD numa televisão lá que era pra gente ouvir os filmes, ver filmes no sábado, de sábado pra domingo. Uhum. Aí o Ricardo, nessa época era só Ricardo, né, mano? Não sei se eu mandei uma carta pro Ricardo. Chegou em mim, acho que umas 2 cartas em mim. Era carta. 2008 pra 2009. Aí eu escrevi uma carta pro Ricardo, falei, Ricardo, manda um CD pra mim aí, mano. Quando eu fui, eu não conhecia nada de rap gospel, nada, entendeu? Mas aí foi nesse período aí que começou a surgir um Atalaias, né? Um quebra de algema. Já ia falar. Quebra de algema. Tinha acabado de lançar o Atalaias, eu mandei logo um bocado do Gerard. Caraca, o Atalaias era fortíssimo lá no DF nessa época. Chegou esse CD pra mim lá, irmão. Eu falei, agora como é que eu vou ouvir isso aqui? Aí eu pensei assim, rapaz, será que eu vou estar infringindo as regras do local? Mas eu não tô fazendo nada de errado, pelo contrário, vai ser algo que vai me edificar, né, irmão? Aí eu levantava na madrugada, depois tava todo mundo dormindo, eu colocava o CDzinho lá, bem baixinho e ficava ouvindo. No pé do ouvido. Aí aos poucos, eu cheguei num coordenador lá, algum dia depois falei, irmão, preciso falar uma coisa pra você. Chegou esse CD pra mim aqui, irmão, rap gospel. Eu queria que você ouvisse aqui pra você ver o que tá... A ideia é como se fosse errado, né? No regime dos caras. Caraca, parece que o cara tava usando alguma droga. Assim, eu tenho que... né? Caralho. Aí essa atitude tá incomodando, pô. Falei, não, eu vou abrir o jogo pro cara, eu parar de fazer isso. E aí uma hora casa a cara vai ficar feio pra mim, né? Verdade. Aí eu chamei o cara, escuta aí, irmão. Ele viu. É só Deus, é só evangelho isso aqui, irmão. Entendeu? Acabou foi gostando também. Eu posso botar pros outros ouvir aí, tipo um dia na semana. E aí passou-se a ouvir o rap gospel lá fazendo, onde era proibido, né? Passou-se a ouvir esse CD que o Ricardo mandou. E aí foi onde deu o start, né? Porque eu escrevi as letras, né? Antigamente, falando do mundão. Sim. Porque a gente rima o que vive, né, irmão? Sim. Não tem como rimar uma coisa que eu não tô vivendo. E não é porque você agora tá mudando de vida, aquilo que é bom, você vai jogar fora. Ah, não, porque aquilo que é bom foi na época que eu era ruim. Não, mano. Aquilo que é bom, você guarda. Aquilo que você preserva. Aquilo que é ruim, realmente, aí você, ó. Aí você viu a inspiração, você viu a inspiração, comecei a escrever, pô. Tudo que eu tava vivendo na fazenda lá, recuperação, né, vida nova. Você lembra da música? Você não cantou ainda, não dá palhinha.
Lembra da música dessa época? Acho que ele pediu pra cantar uma dele mesmo, né? Isso, naquela hora. Cantar uma dele. Uma autoria própria. Pode ser antiga também, não precisa. Até acho que tem 2 ou 3 álbuns já, né? É música demais. Mas tem uma tua mesmo e também é a que ficou mais famosa do Atalai's Louvor de Gratidão, né? Não, tem uma dessa época que eu gravei ela pouco tempo depois. Né, quando eu saí, eu pedi até a participação do Cabeça, que tava até... Cabeça Black? Não, o Cabeção. Cabeção. Lá da Vila União. Ele tava preso, né? Aí numa das visitas que a gente foi lá, eu e o Ricardo, mas o pastor Parafuso, eu encontrei com ele lá dentro, e aí depois aqui fora ele mandou uns áudios. Eu falei, manda um áudio aí de conscientização pra rapaziada aí, pra botar aqui no início de uma letra. Aí ele mandou esse áudio, até botei pro Ricardo aí. Ele fala 2 da madruga, que era justamente nessa época que eu acordava cedinho. Aí na música fala assim: já são 2 da madruga, eu aqui sem dormir. A rotina causou insônia e a lembrança insiste em bater na consciência. O vacilo me trouxe aqui. No passado, entre os dilemas, o errado eu escolhi. Propósito divino, no acréscimo, os livramentos. E a família que sofreu comigo, eu sei que o lamento não vão adiantar. Mas estou aqui para mudar, reconquistar o meu lugar, para no pódio poder chegar. Não basta participar, na vida a luta é para ganhar. Se perder é aprendizado, não pode se acomodar. A vida é para ser vivida, dispensa a droga, se liga. Quem sabe faz a hora, o tempo cura as feridas. Só tem que se entregar, Deus vai agir e mudar. Eu já tô acreditando, tenho que perseverar. O sacrifício é válido, óbvio, lógico, claro. Dê um sim pra vida, porque a morte é o salário do pecado. Daqui um tempo eu vou sair e o mundão vai tá lá. Do mesmo jeito ou bem pior, eu tenho que me preparar. Mas por enquanto vou viver o momento presente aqui, no sacrifício de amar, é só deixar Deus agir. Ouvindo falar de Deus, olha tudo que ele fez, curou leproso, ressuscitou morto, agora é minha vez. Eu só precisava de um deserto como esse para pensar. No mundão não dava tempo, obrigado Yeshua. Tum, tum, tá, batida do coração. Quando eu lembro da quebrada da família dos irmãos. Tum, tum, tá, batidas do coração. Sei que vou voltar e vou voltar firmão. Tum, tum, tá, batidas do coração. Quando eu lembro da quebrada da família dos irmãos. Tum, tum, tá, batidas do coração. Sei que vou voltar e vou voltar firmão. Parar com crack, for parar com álcool, aceitar a vida como ela está vindo para mim. Agradeço a Deus todos os dias pela misericórdia que foi tão grande, pela minha sobriedade cada dia. É o Cabeção. Obrigado, Deus. Cabeção, quero parceiro. Por mais um dia de vida, você sempre se fez presente aqui, que eu nem percebi a base. Massa que rap, cara, entrando, saindo, continua atual, né? Aqui, vou botar aqui, ó. Salve, salve, molecada das antigas aí. Principalmente um salve pro mano CKT. Mano, aqui eu vou te dar uma real, mano. Fui preso, mano, dia 29/3/2010. Hoje estou aqui só no cabo aí, mas pra gente tá saindo. Enterrado nesse cubículo aqui. Mas eu te falo uma coisa, mano. Cabeção é o Anderson, né? O Anderson é vivo, fácil ganhar o dinheiro rápido, mas eu tô ligado. Não sei dizer, eu tenho vontade de ver aquele camarada. Que também foi a última vez que eu vi ele, foi naquela época lá mesmo. Aí saiu. Eu lembro que a gente tava na casa. Saiu no jornal de Anguera ainda, o bicho. A gente tava na casa do Nego Dai, né? Quando ele entrou com um revólver na mão, falando, vou lá agora, nego. Aí o Dai, rapaz, não vai não. Eu não vou não, eu não vou. E aí nessa hora ele saiu e foi. Pipocou os caras lá na 70 lá. Eu não lembro que ano era, mas quando eu encontrei com ele lá no presídio, ele já tava com mais de 10 anos. Trancado. Isso aí, depois daquilo ele chegou a sair numa matéria na televisão, né? Apareceu ainda no Anhanguera mesmo.
Mas ficou uma matéria dele tocando berimbau lá com pandeiro, né? Sim, aí ficou por isso mesmo. Não tivemos mais notícia. Espero que esteja vivo. Às vezes é transferido, né? Paraguaína também. Não, já deve estar na rua, pô. Deve ter saído. Então, se você que é das antigas aí, né? Tá ouvindo nós, principalmente das artes, tiver notícias do Cabeção, Anderson, nos dê um alô aí pra gente achar ele, só pra cumprimentar mesmo. No final aí ele manda outro áudio, no finalzinho ele dá mais uma fala aí nesse som. Entendeu? Rapaz, eu lembro que ele cantou um rap também era criança, né? Tá na escola da 41. Esse dia teve aquela escolinha do lado da unidade de saúde, lá do posto de saúde. Foi o Barreirinha, o Levi e o Cabeção cantar um rap na escola, nós todo molequinho. E eu já tinha esse desenvolvimento com a dança, fazia uns passinhos ali, fui pra dançar também. A escola da 41, tem vez em quando vem as cores na mente, né? E o Cabeção cantava, mas começou demais com negócio de roubar bicicleta depois. Foi evoluindo, né? Inclusive essa música Maldita Companhia, o Marquinhos aí pediu licença aí pra falar desse som, foi inspirado nele. Rapaz. No Cabeção. A inspiração principal, né, pro som. Mas ele que era Maldita Companhia ou ele tava relatando de outras pessoas? Não, o que levou o Cabeção a começar a desandar, entendeu? Era as companhias. Tipo um relato dele, né? Isso. Entendi. Aquela praça ali realmente. Pega ali o Maurício, também nunca mais vi, né? Essa turma aí, Levi, não tive notícia. Aí junta a 31, pega um pouco do pessoal da 33, aí vem Orimar, que faleceu, vem Eduardo Lindu, faleceu tem uns 2 anos. Aí vem 43, rapaz, bagaceira, se for fazendo um mapeamento assim, né, desse pessoal. Então, Ricardo, aqui então, mano, eu não posso deixar de agradecer você mais uma vez por ter mandado aquele CD lá, que aquilo lá abriu minha cabeça pra estar escrevendo e fazendo isso que eu faço até hoje, mano. Muitos perguntam pela rua aí, o CKT parou, o CKT sumiu. Pelo contrário, eu nunca parei, mano. Eu apenas dei uma diminuída, desacelerei um pouco. Até entendeu? porque tem outras prioridades, né, cara? Assim, exatamente. E há tempo pra tudo, há tempo pra colher e há tempo de plantar, não é verdade? A pandemia ela serviu pra muita coisa, pro bem e pro mal. Fez pessoas a despertar, despertou coisas em pessoas que elas não sabiam que tinham, pro bem ou pro mal, né? E no meu caso foi um momento de desespero também, porque eu me vi desempregado, né? Na pandemia eu estava desempregado, vivendo de bicos, né? Fazendo bicos de segurança, de vigilante aí nas noites aí, né? E tive a oportunidade de ir para Campo Grande, certo? Fui para Campo Grande em 2019, para 2020. E lá eu cheguei naquela cidade onde eu não conhecia ninguém. Só que lá também tem a Fazenda da Esperança. Foi as pessoas que me deram apoio lá. Eu mandei mensagem daqui, falou, tô indo pra aí, sou da Fazenda, sou um ex de 2008. Então eu cheguei lá, não cheguei totalmente rodado. Aí lá foi onde eu pude realmente viver assim a presença de Deus, mano. Porque é no sacrifício, ou você se entrega a Deus ou ao inimigo. É no sacrifício ali, você que vai colocando a palavra em prática e entende que não adianta desesperar, tem que ter paciência. E ter paciência nesses casos é complicado. Irmão, paciência. Amanhã vai ser melhor, entendeu? E eu me abraçando nisso, cara. E realmente as coisas foram se encaminhando assim, de uma forma que eu arrumei emprego, comecei a trabalhar. E o apoio da família também foi essencial?
Assim, os parentes, o pai, mãe, não sei, irmãos, não sei se você... Rapaz, o apoio foi indiretamente, não teve um apoio diretamente assim... Apoio, na tua mudança assim. O apoio em forma de palavras. Você fala lá em Campo Grande? Isso assim, pela tua família, assim. Não. A gente entendi. Acredita nele, realmente vai conseguir, vai dar certo, porque muitas das vezes a pessoa até quer e tenta, mas as próprias pessoas que estão ao redor às vezes limitam. Até mesmo a própria pessoa diz assim, vou conseguir, será que vai mesmo? Não vai, né? A pessoa já aprontou tanto e agora diz que vai mudar, não vai mudar, tipo, uma de descredibilidade, às vezes a família, uma palavra de você vai conseguir, das pessoas, fortalece e foca esse caminho, ou não? Acontece muito. Já no meu caso, eu preferi mostrar com atitude, mano. Nunca fui muito de estar falando, entendeu? E eu já sabia que ia ter essa desconfiança, ia ter esse receio, né? De tudo que eu fosse fazer. Se eu saísse para algum lugar, o que eu ia fazer, eu ia desandar. Tem esse receio mesmo. Só que eu entendendo isso aí, eu procurei estar mostrando com meus atos, irmão. Não, simplesmente não vou me deixar levar pelas ciladas do inimigo, irmão. Entendeu? E o tempo foi mostrando isso pra eles. O tempo foi mostrando, fui ganhando a credibilidade, né, da minha mãe. Meu pai faleceu quando eu tava na fazenda. Mas aí, o principal estímulo pra me manter de pé era ver a minha mãe naquela felicidade que ela tava ali. Entendeu? Eu não queria mais ver ela sofrendo como ela tava antigamente. E aí, como eu falo na letra de som, né? O tempo é doutor, ele vai ensinando e engrossando o couro. Assim como a vegetação do cerrado, que todo ano pega fogo e no ano seguinte tá lá verdinho de novo, na primeira chuva, irmão. Entendeu? Assim tem que ser a nossa fé, entendeu? Sempre renovando. Eu vejo que você é uma pessoa muito grata em tudo que você tem conseguido. Isso é uma virtude e muitas das vezes a gente esquece de priorizar. Então, assim, eu só tenho que te dar os parabéns por tudo, né? Dar os parabéns aqui, galera, né, pro nosso CKT, um homem de luta, de muitas vitórias, né? Porque sem as lutas não há vitória. Então, um exemplo de vida para mim, para você que às vezes precisa aí de uma orientação, de uma força, né? Não, vai dar certo sim. Temos a prova que não só ele, né? Nossas vidas são um exemplo. A primeira coisa é você se decidir, tomar a posição. O resto vai se encaixando, não é verdade? Com a luta, com o esforço. Irmão. Encarar o sacrifício, irmão. Falo isso principalmente, cara, pra aquele que nesse exato momento tá sem saber como vai ser o dia de amanhã, entendeu? Pra aquelas pessoas que estão aí privadas da liberdade, aí na CPP, aí no presídio feminino. Vejo muitas mensagens sendo passadas aí pra essas pessoas que estão aí reclusas. Você vê que a família da gente, ela nunca desiste, irmão. A gente, num dado momento da vida, a gente se afasta, certo? E prefere fazer a vontade dos que estão na rua. E esquece de fazer a vontade dos que estão ali ao seu redor, que é o que quer bem, a família, né, irmão? A gente esquece de ver o bem dos nossos familiares, porque são os que mais sofrem com a gente quando tá no crime, na droga. Sim, sim. Então, para essas pessoas, irmão, que estão nesse exato momento escutando isso aqui, para refletir. Para aquelas que estão pensando em sair e voltar a fazer as mesmas coisas, irmão, parar para pensar na família que está triste pela ausência de vocês. Alguns estão naquela alegria passageira, porque se está preso não está fazendo besteira na rua, está correndo risco de vida.
E naquela apreensão, pô, será que quando sair vai voltar a fazer as mesmas coisas? Não, irmão, aí é o tempo pra parar mesmo e mudar, irmão. Encarar o sacrifício, porque não vai achar que o mundo vai mudar, não. É a gente que tem que mudar e procurar a nossa paz, irmão. Eu não cheguei a ser recluso num presídio, certo? Mas eu fui preso numa prisão bem pior, que é a prisão da mente, irmão. Entendeu? Escravizado por uma droga. E lá onde eu fiquei esse ano, eu aprendi tudo isso aí, cara. Que é o que me mantém de pé até hoje, é o sacrifício. Rapaz, a vida de quem procura andar com Deus é só dificuldade, irmão. Mas é a dificuldade que mostra o verdadeiro herói no final, entendeu? É tão bom, cara, quando a gente vê, quando eu escuto isso que vocês estão falando aqui pra mim. Eu acho bom, cara, não assim como uma sensação de soberba, entendeu? Sim, sim. É porque vocês estão vendo o milagre que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, irmão. Então vocês estão reconhecendo que é possível, entendeu? E isso aí me estimula a me manter de pé, irmão. Cada vez mais, entendeu? Isso aí me estimula cada vez mais a estar indo atrás das pessoas que necessitam. Desde quando eu saí da fazenda, o Ricardo aqui é testemunha. Foram mais, se eu for contar, foi quase 200 pessoas que eu já levei pra fazenda, irmão. Entendeu? Hoje eu tenho a credibilidade de levar e botar lá dentro sem pagar nada, porque eu consegui essa credibilidade, entendeu? Você criou um laço forte. Isso, quando eu ligo lá, falou, amor, eu tô com um cara aqui pra ir pra fazenda. Os caras já falam, não, CKT, pode mandar. Porque já sabe que é pessoa que realmente quer, que vai lutar para alcançar aquele objetivo. Então, exatamente. São exatamente 17h47. Estamos aqui entrando nas partes finais da nossa entrevista com o nosso mano CKT, aqui na Conexão Podcast, Conexão Hip Hop, na 98,1 FM. E eu queria que você falou muitas palavras bonitas aí para os nossos ouvintes, trazendo para a consciência, né, para a sociedade, principalmente para a periferia e para a comunidade mais pobre, para a comunidade negra, para a comunidade indígena, quilombola, que o nosso estado tem todas essa diversidade, né? Essa mensagem de, né, que tudo com esforço, e se realmente você quer a mudança, né, começando por você mesmo, é alcançado, é possível, não há nada impossível, mesmo que as pessoas não acreditem em você, você pode conseguir. Eu queria que você deixasse, para finalizar aqui o nosso papo, os telefones desses lugares, dessa instituição. O Ricardo também tem alguns contatos, e eu queria também que o Ricardo já também falasse sobre esses contatos, você que precisa, você que quer, você que conhece algum familiar, para indicar essas pessoas aqui, entendeu? Né, que querem se recuperar, que querem uma mudança de vida. Eu acho que é interessante a gente finalizar, já que, né, o foco aqui foi tanto o seu testemunho, que foi muito importante para entendermos a sua caminhada até aqui, né? Dar aí a oportunidade para aqueles que estiverem nos ouvindo, e às vezes, né, eu quero ter uma mudança de vida nisso. Passa aí os contatos e as suas últimas palavras. Então, como eu falei, eu tenho essa parceria com a Fazenda da Esperança. Então, se você que está ouvindo aí está querendo se libertar, seja lá qual seja o vício que você esteja passando, irmão, sofrendo, você conhece alguém, tem algum parente aí, e essa pessoa quer dar um tempo, quer parar, é só entrar em contato com a gente, irmão. O meu WhatsApp é 9228-2793. 9228-2793. CKT Vida Nova. Pode mandar mensagem a hora que for, que a gente
procura encaminhar essa pessoa o mais rápido possível. Isso independente de ser homem ou mulher? Independente de ser homem ou mulher. E adolescente também. Adolescente também, a fazenda acolhe, entendeu? Mas o que é preciso? Somente a pessoa querer, irmão. Somente a pessoa querer. O resto a gente corre atrás. Tem que ter um material de higiene pessoal. Não, isso a gente dá um jeito. Certo? O importante é a gente estar dando uma esperança de vida para essas pessoas, né? Que é como foi comigo. Eu fui para me libertar do crack, mano. Lá eu encontrei algo bem melhor, né? Eu achava que o crack era o problema na minha vida e não. A gente tem que entender que é o que leva a gente a usar a droga. É o que leva a gente a usar a droga, seja lá qual for, mano. A droga principal aí. Verdade, inclusive, né, nessas casas, né, não só da esperança, também a gente já foi até junto na Leão de Judá, né, Jovem de Valor. Eu fui recente acho que é Manaí o nome aqui na Urini 4, perto da Urini 4. Muitos estão por causa do álcool, né, também, né, muita gente por causa do álcool, não é só o crack e cocaína não, pessoal. O álcool é devastador. Ano passado... Aquelas... Rapaz, eu aprendi esse nome com Isaías Emelha, que chama de... Onde ele falou, não sei o que, aquela granada. Aí ele chamou de granada, aquelas pinguinhas, eu comecei a chamar também. Ano passado veio um sobrinho meu lá do Maranhão pra cá se internar, ele tá com problema com o jogo do Tigrinho, mano. Entendeu? Tentou suicídio 2 vezes. Misericórdia. E veio... Então, vício em apostas também. Em apostas, exatamente. Falar nisso, não só esses online, né, virtual, pessoal, também às vezes se acaba em boteco com sinuca, baralho, né, acontece muito também. Então, qualquer pessoa que tiver um dependente, não só químico, mas como você falou, que ela tá precisando de uma libertação de vida, de alma, né, ela pode procurar essas casas de apoio, pode entrar em contato contigo, que se ela quiser, ela consegue, comigo, né? Comigo ou com você mesmo aí, você tem contato com muita gente. Isso é interessante, você falou. Muita gente só é o crack, é cocaína. Mas realmente é muita coisa que o ser humano, principalmente pra gente que vem de periferia, que não tem muito acesso a certas coisas, precisa ser liberto, né? Eu vejo, às vezes, sabe, no Instagram, uns comentários do povo criticando, porque que só... É umas perguntas que realmente fazem um sentido, né? Mas eu tenho a resposta. Por que só manifesta demônio em gente pobre? Aí de vez em quando eu vejo os comentários, o povo tirando onda lá e tal. Aí eu penso, rapaz, se eu tivesse a oportunidade de responder esse povo aqui, do que eu já vi, já presenciei, mas eu tinha que fazer um vídeo só pra isso. Só que não sei se é uma permissão de Deus, né? Sei que tem bispo também, muita coisa, que até a Pâmela que tá aqui do lado, muita coisa que a gente já viveu, presenciou nesse mundo, a gente não pôde registrar. Até porque não era a intenção, não era o intuito, né? Mas o mundo espiritual é cabuloso, pessoal. Cabuloso espiritual e o que a gente vê aqui materializado aqui. E tem mesmo. vezes que a gente não compreende direito, né? Aquele mundo, aquele novo mundo. A gente não compreende e fica mais difícil de a gente entender e aceitar aquilo que é desconhecido. Um dos nomes eu cito aqui, só mais cedo eu cito aqui porque já morreu. Tá vivo o filho dele ainda. Pai do Marcelo Miranda, Brito Miranda, ex-governador, deputado estadual, federal, Tocantins. Aquele bicho ali andava com demônio no escuro. Já tive altos contatos, pessoal. Então não é só o pobre, né? Muitos políticos, muitos policiais. Também já tive umas ideias com alguns policiais de Força Tática e Rotan que chegaram a chorar, assim, que vi algumas situações. Mas o rico, quando a pessoa tem uma condição aquisitiva melhor, ele tem mais recursos para ir maquiando e se escapando ali, né? Eu ia falar isso. O recurso que é outro. Isso. O dinheiro é o que faz a diferença em qualquer um. E nós temos Deus que é o principal, né? Que é o mais importante. Nossa, o povo você vê que tem de rico. Você que tá nos ouvindo,
depressivo, rico querendo se matar. O CKT comentou também que já passou por isso. Isso. Né, com síndrome do pânico. Eu conheço muito rico com síndrome do pânico. Sim, só que eles vão estar evitando exposição em rede social, né? Eles são diferentes nessa parte. Eles evitam. E se eles for postar, ele posta o quê? Ah, tô fazendo um tratamento e já temos resultado, deu super certo. Quer dizer, o processo do sofrimento foi pulado tudo. Vou até falar algo aí, se quiser gravar, me expor, tem problema não. O Hungria, Gustavo, Hungria tão famoso do rap, que a gente toca aqui direto, todo mundo pede. Quando eu vi Hungria, acho que é a segunda vez que foi o show aqui em Palmas. Aí o DJ Jean tava organizando, fui lá só pra me pegar uma roupa com Marola. Marola é o DJ, só o apelido dele mesmo. O DJ Marola do Voz Sem Medo. Ele tem a lojinha de roupa lá. Ele tinha, na época, hoje ele não tem a loja mais não. Aí eu fui lá na Graciosa, aí por coincidência tava lá a Hungria na hora, o Jean, tava o Marquinhos das Antigas, né? O Erval, o pessoal envolvido na organização do evento. Aí o Rafael foi comigo também, o Batista, tá ali, ó, Hungria, bora tirar uma foto ali, aproveitar e pegar o embalo, já tinha pego o que eu queria, fui só tirar uma foto, aí nisso ele mesmo que veio conversar comigo, não foi nem eu, só queria fazer a foto. Aí ele, não, tu vai vir aí no show, vou não, moço, eu não... Vou ser sincero contigo, essa música aí de curtição, na época ele não tinha essas músicas que tem hoje, era mais só zoação mesmo, carro, bebida, mulher. Hoje ele tem umas mais saudáveis, vamos dizer assim, né? Umas músicas agradáveis. Eu falei, moço, eu não curto isso aí não. Isso aí, eu gosto de rap, mas rap consciente, né? Também canto rap gospel. Aí começou o bicho a desabafar. Pois é, mano, tu é evangélico. Eu tô na cachaça danada e tal. Tô querendo me libertar disso aí. Já fui proibido de andar de moto, senão não posso mais fazer show. Minha mãe vai na igreja também. Mas ora por nós aí. Acabou que eu fui no evento ainda. Fiquei só trocando ideia com os caras mesmo. Ou seja, todo mundo, mano, precisa de uma ajuda espiritual. Ah, não gosto de crente, não gosto de católico. Procura alguma ajuda espiritual. Se você acredita num criador, como o bispo fala, procure consigo mesmo. Porque é difícil sozinho. O mundo espiritual tá aí, né? Como o CKT é a prova disso. Inclusive o nome do CD que ele gravou, o primeiro, né? Orando e Vigiando. A gente tem que estar sempre atento. Mas aí o espiritual pode... Para quem não é espiritual, para quem não acredita na espiritualidade, né? Vai na metafísica. Né? Metafísica é a explicação científica da espiritualidade que foi, né, trabalhada na época da escola socrática, que foi os filósofos, entendeu? Da escola de Sócrates, que começou a separar a ciência da metafísica. Bispo é cheio de sabedoria com isso. Vou até também falar algo pegando embalo. Muita gente, o pastor pede demais, vai na Universal, Mundial, até mesmo outras igrejas normais, aquele povo só pede, o padre, sei lá, fez um BO, aquele padre é gay, aquele padre é pedófilo, ou sei lá o que. Não, lá no Centro Espírita, também o pessoal foi me expulsaram o parceiro nosso, o André do Centro Espírita. O André, o CKT conhece, André é primeira cria, verbo do MCs. Ele não tem problema não. Quando a gente procura estar junto aí, auxiliando o André, mas André, falei, tu sabe, é com Deus, ouve teu próprio CD que já tá aí a mensagem. Aí, irmão, tem gente que fala assim, não vou por causa de tal pessoa. Mas, mano, é você primeiramente, com o Criador, né? Eu sou de Umbanda, sou de terreiro. Se você vê que tá vendo resultado também, conhecer algum pessoal, amém também, meu irmão. Ninguém tá aqui pra te apedrejar, não. É isso. Uma foto. Rapaz, aí, comentar, pode comentar aí. Recebi a mensagem aqui do locutor Adão Batista. Júlio César e Leandro, eles estão ouvindo aí o programa lá na Manaim, Orani 4. Essa que eu comentei mais cedo. Eu fui lá uma vez acho que foi com o Gerard Talais.
conhecer aqui o irmão aqui. Então, irmão, lembro sim. Uma satisfação muito grande estar vendo você aí. Um abraço aí para todos aí da Manaim. E nos convide pra gente aí, irmão, fazer um momento aí de espiritualidade aí com os irmãos aí. Irmão? Olha aí, benção. Estava ouvindo a rádio Salve João Batista. Adão Batista. Lembrou de João, né? Batista. É isso. A gente passou por lá recente na Mandaim junto com o pastor Cícero e Marquinhos FDO. São uns caras que também tiveram umas vidas cabulosas aí. E que faz também trabalhos semelhantes, né? Então... A nossa correria é essa, irmão. É casa de recuperação e as escolas, né? Vou falar aqui do nosso trabalho atual, Família Vida Nova, eu e o Ronaldo, que não pôde estar aqui hoje por motivo de trabalho. A gente tá indo nas escolas, né? Fazendo o nosso trabalho aí de conscientização, sensibilização, certo? É um trabalho voluntário e, por incrível que pareça, tem escolas aí que não querem nos receber, irmão. Ixi. Pelo fato de achar que a gente vai fazer um culto religioso, alguma coisa assim. Sim, porque há muita resistência de levar a mensagem para lugares públicos, principalmente escolas. E não é isso, a gente simplesmente dá o nosso testemunho e canta um rap, irmão. A gente vê as escolas e eles estão precisando mais do que nunca de um trabalho desse tipo aí, porque as escolas, a droga tá imperando nas escolas aí de ponta a ponta aí, entendeu? Então, você que é diretor de algum colégio aí, abre as portas pra gente, irmão. A gente só quer falar de recuperação, de esperança para essas crianças, esses adolescentes que estão aí. E a gente vê crianças já, né? Outro dia a gente foi numa escola ali, que eu não vou citar o nome. E fui no banheiro, tava uma fila, irmão. No banheiro, os caras raiando dentro do banheiro, irmão. Meu irmão, entendeu? Então, o negócio é por isso que a cultura, a mensagem através da cultura, da música, tem resgatado muita gente, né? Estamos aqui finalizando o nosso programa. E desde já, eu já agradeço aos nossos ouvintes. Perdão aí pelo trabalho. Tem isso lá não, né, Pamela? No Estevão de Castro, né? Menos mal. Viu? A nossa conversa muito produtiva. Mano, Ricardo, finaliza aí. É nóis, boa tarde a todos. Boa tarde. A gente falou mais sobre o testemunho porque como que liberta, isso já edifica até mais. E o rap tá aí. Família Vida Nova, pode acessar no YouTube aí, o CKT Família Vida Nova. Família Vida Nova, Palmas TO. Isso. O Instagram é Família Vida Nova Oficial. Isso aí, se você quiser fazer um convite para, como ele falou, apresentação, palestra na escola, super capacitado até demais, além da conta, para hoje ajudar outras pessoas, outras famílias. Escola, faculdade, rua, igreja, boteco, na porta da sua casa. Inclusive, literalmente, a gente já foi em todos esses lugares, né? Em altas parcerias. Verdade. Qualquer lugar, faça convite aí pro CKT. Qual é o telefone mesmo também? 9228-2793. 9228-2793-63, Família Vida Nova. E é isso. Até o próximo sábado e vamos ouvir aí Glórias ao Rei, participação Atalaias, que foi um dos que incentivou ele também a mudar de vida. Né? Exatamente. O fim de semana, todo seu. De todo mundo. Rádio Conexão. Palmas, capital da fé 2026. 4 noites de muito louvor. Uma cidade unida pela fé. Thales Roberto.